Olá, estamos de volta para dar continuidade na nossa leitura do Alquimista, do Paulo Coelho. Estamos indo para a parte 11. Então, foi como se o tempo parasse e a alma do mundo surgisse com toda a força diante do rapaz. Quando ele olhou seus olhos negros, seus lábios indecisos entre um sorriso e o silêncio, ele entendeu a parte mais importante e mais sábia da linguagem que o mundo falava e que todas as pessoas da Terra eram capazes de entender em seus corações. E isso era chamado de amor. Uma coisa mais antiga que os homens e que o próprio deserto, e que, no entanto, ressurgia sempre com a mesma força, onde quer que dois pares de olhos se cruzassem, como se cruzaram aqueles dois pares de olhos diante de um poço. Os lábios finalmente resolveram dar um sorriso, e aquilo era um sinal, o sinal que ele esperou sem saber durante tanto tempo em sua vida, que tinha buscado nas ovelhas e nos livros, nos cristais e no silêncio do deserto. Ali estava a pura linguagem do mundo, sem explicações, porque o universo não precisava de explicações para continuar seu caminho no espaço sem fim. Tudo o que o rapaz entendia naquele momento era que estava diante da mulher da sua vida, e sem nenhuma necessidade de palavras, ela devia saber disso também. Tinha mais certeza disso do que de qualquer coisa no mundo. Mesmo que seus pais e os pais de seus pais dissessem que era preciso namorar, noivar, conhecer a pessoa e ter dinheiro antes de se casar. Quem dizia isso talvez jamais tivesse conhecido a linguagem universal, porque quando se mergulha nela, é fácil entender que sempre existe no mundo uma pessoa que espera a outra, seja no meio de um deserto, seja no meio das grandes cidades. E quando essas pessoas se cruzam e seus olhos se encontram, todo o passado e todo o futuro perdem qualquer importância. Só existe aquele momento e aquela certeza incrível de que todas as coisas debaixo do sol foram escritas pela mesma mão. A mão que desperta o amor e que fez uma alma gêmea para cada pessoa que trabalha, descansa e busca tesouros debaixo do sol. Porque sem isso, não haveria qualquer sentido para os sonhos da raça humana. Maktub, pensou o rapaz. O inglês levantou-se de onde estava sentado e sacudiu o rapaz. Vamos, pergunte a ela. O rapaz se aproximou da moça, ela tornou a sorrir. Ele sorriu também. Como você se chama? Perguntou. Me chamo Fátima, disse a moça, olhando para o chão. É um nome que algumas mulheres têm na terra de onde venho. É o nome da filha do profeta, disse Fátima. Os guerreiros o levaram para lá. A moça delicada falava de guerreiros com orgulho. Ao seu lado, o inglês insistia.
E o rapaz perguntou pelo homem que curava todas as doenças. É um homem que conhece os segredos do mundo, conversa com os dedins do deserto, ela falou. Dedins escreve assim, D-J-I-N-S. Não sei se eu pronunciei certo. Os dedins eram os demônios, e a moça apontou para o sul, para o lugar onde aquele estranho homem morava. Depois encheu seu cântaro e partiu. O inglês partiu também, em busca do alquimista. E o rapaz ficou por muito tempo sentado ao lado do poço, entendendo que algum dia o levante havia deixado em seu rosto o perfume daquela mulher e que já a amava antes mesmo de saber que ela existia e que seu amor por ela faria com que encontrasse todos os tesouros do mundo. No dia seguinte, o rapaz voltou ao poço, a fim de esperar a moça. Para sua surpresa, encontrou lá o inglês, olhando pela primeira vez o deserto. Esperei a tarde e a noite, disse o inglês. Ele chegou junto com as primeiras estrelas. Eu lhe contei o que estava procurando. Então ele me perguntou se já havia transformado o chumbo em ouro. Eu disse que era isso que queria aprender. Ele me mandou tentar. Foi tudo o que me disse. Vá tentar. O rapaz ficou quieto. O inglês havia viajado tanto para ouvir o que já sabia. Aí ele se lembrou de que tinha dado 6 ovelhas ao velho rei pela mesma razão. Então tente, disse para o inglês. É isso que vou fazer e vou começar agora. Pouco depois que o inglês saiu, Fátima chegou para apanhar água com seu cântaro. Vim dizer-lhe uma coisa simples, falou o rapaz. Eu quero que você seja minha mulher. Eu te amo. A moça deixou que seu cântaro derramasse água. Vou esperá-la todos os dias aqui. Cruzei o deserto em busca de um tesouro que se encontra perto das pirâmides. A guerra foi para mim uma maldição. Agora ela é uma bênção, porque me deixa perto de você. A guerra um dia vai acabar, ponderou a moça. O rapaz olhou as tamareiras do oásis. Havia sido pastor e ali existiam muitas ovelhas. Fátima era mais importante que o tesouro. Os guerreiros buscam seus tesouros, continuou a moça, como se estivesse adivinhando o pensamento do rapaz. E as mulheres do deserto têm orgulho dos seus guerreiros. Depois, tornou a encher seu cântaro e foi embora. Todos os dias o rapaz ia ao poço esperar Fátima. Contou-lhe de sua vida de pastor, do rei, da loja de cristais. Ficaram amigos. E com exceção dos 15 minutos que passava com ela, o resto do dia custava infinitamente a passar. Quando já estava há quase um mês no oásis, o líder da caravana convocou todos para uma reunião. Não sabemos quando a guerra vai acabar e não podemos seguir viagem, disse. Os combates devem durar por muito tempo, talvez muitos anos. Existem guerreiros fortes e valentes de ambos os lados, e existe a honra de combater em ambos os exércitos.
não é uma guerra entre bons e maus. É uma guerra entre forças que lutam pelo mesmo poder. E quando esse tipo de batalha começa, demora mais que as outras, porque Alá está dos dois lados. As pessoas se dispersaram. O rapaz tornou a encontrar-se com Fátima aquela tarde e contou da reunião. No segundo dia que nos encontramos, disse Fátima, você me falou do seu amor. Depois me ensinou coisas belas, como a linguagem e a alma do mundo. Tudo isso me faz, aos poucos, ser parte de você. O rapaz ouvia sua voz e a achava mais bela que o barulho do vento nas folhas das tamareiras. Faz muito tempo que estive aqui neste poço, esperando por você. Não consigo me lembrar do meu passado, da tradição, da maneira que os homens esperam que se comportem as mulheres do deserto. Desde criança, eu sonhava que o deserto ia me trazer o maior presente de minha vida. O presente chegou afinal, e é você. O rapaz pensou em tocar sua mão, mas Fátima segurava as alças do cântaro. Você me falou dos seus sonhos, do velho rei e do tesouro. Você me falou dos sinais. Então, não tenho medo de nada, porque foram esses sinais que me trouxeram você. E eu sou parte do seu sonho, da sua lenda pessoal, como você costuma chamar. Por isso, quero que siga em direção ao que veio buscar. Se tiver que esperar o fim da guerra, muito bem. Mas, se tiver que seguir antes, vá em direção à sua lenda. As dunas mudam com o vento, mas o deserto permanece o mesmo. Assim será com o nosso amor. Maktub, ela disse, se eu for parte de sua lenda, você voltará um dia. O rapaz saiu triste do encontro com Fátima. Ele se lembrava de muita gente que havia conhecido. Os pastores casados tinham muita dificuldade em convencer suas esposas de que precisavam andar pelos campos. O amor exigia estar junto da pessoa amada. No dia seguinte, ele contou tudo isso a Fátima. O deserto leva nossos homens e nem sempre os traz de volta, disse ela. Então, nos acostumamos com isso. E eles passam a existir nas nuvens sem chuva, nos animais que se escondem entre as pedras, na água que sai generosa da terra. Eles passam a fazer parte de tudo, passam a ser a alma do mundo. Alguns retornam, e então todas as outras mulheres ficam felizes, porque os homens que elas esperam também podem voltar um dia. Antes eu olhava essas mulheres e invejava a sua felicidade. Agora vou ter também uma pessoa para esperar. Sou uma mulher do deserto e me orgulho disso. Quero que meu homem também caminhe livre, como o vento que move as dunas. Quero também poder ver meu homem nas nuvens, nos animais e na água. O rapaz foi procurar o inglês. Queria contar-lhe sobre Fátima. Ficou surpreso quando viu que o inglês havia construído um pequeno forno
ao lado de sua tenda. Era um forno estranho com um frasco transparente em cima. O inglês alimentava o fogo com lenha e olhava o deserto. Seus olhos pareciam ter mais brilho quando passava o tempo todo lendo livros. Então, esta é a primeira fase do trabalho, disse o inglês. Tenho que separar o enxofre impuro. Para isso, não posso ter medo de falhar. O meu medo de falhar foi que me impediu de tentar a grande obra até hoje. É agora que estou começando o que podia ter começado 10 anos atrás. Mas me sinto feliz de não ter esperado 20 anos para isso. E continuou a alimentar o fogo e a olhar o deserto. O rapaz ficou ao seu lado por algum tempo, até que o deserto começou a ficar rosado com a luz do entardecer. Então ele sentiu uma imensa vontade de ir até lá, para ver se o silêncio conseguia responder às suas perguntas. Caminhou sem destino por algum tempo, mantendo as tamareiras do oásis ao alcance de seus olhos. Escutava o vento e sentia as pedras sob seus pés. Às vezes encontrava alguma concha e sabia que aquele deserto, num tempo remoto, havia sido um grande mar. Depois sentou-se numa pedra e deixou-se hipnotizar pelo horizonte que existia à sua frente. Não conseguia entender o amor sem o sentimento de posse. Mas Fátima era uma mulher do deserto, e se alguém podia lhe ensinar isso, era o deserto. Ficou assim, sem pensar em nada, até que pressentiu um movimento sobre sua cabeça. Olhando para o céu, viu que eram 2 gaviões voando muito alto. O rapaz começou a olhar os gaviões e os desenhos que eles faziam no céu. Parecia uma coisa desordenada, entretanto, tinham algum sentido para o rapaz. Apenas não conseguia compreender seu significado. Decidiu então que devia acompanhar com os olhos o movimento dos pássaros e talvez pudesse ler alguma coisa. Talvez o deserto pudesse lhe explicar o amor sem posse. Começou a sentir sono. Seu coração pediu que não dormisse. Em vez disso, devia se entregar. Estava penetrando na linguagem do mundo e tudo nesta terra faz sentido, até mesmo o voo dos gaviões, ele disse. E aproveitou para agradecer pelo fato de estar cheio de amor por uma mulher. Quando se ama, as coisas fazem ainda mais sentido, pensou. De repente, um gavião deu um rápido mergulho no céu e atacou o outro. Quando fez esse movimento, o rapaz teve uma súbita e rápida visão. Um exército de espadas desembainhadas entrando no oásis. A visão logo sumiu, mas aquilo o deixou sobressaltado. Tinha ouvido falar das miragens e já havia visto algumas. Eram desejos que se materializavam sobre a areia do deserto. Entretanto, ele não desejava um exército invadindo o oásis. Pensou em esquecer aquilo e voltar à sua meditação.
tentou novamente concentrar-se no deserto cor-de-rosa e nas pedras, mas alguma coisa em seu coração não o deixava quieto. Siga sempre os sinais, dissera o velho rei, e o rapaz pensou em Fátima. Lembrou-se do que havia visto e pressentiu que estava próximo de acontecer. Com muita dificuldade saiu do transe em que havia entrado. Levantou-se e começou a caminhar em direção às tamareiras. Mais uma vez, percebia as muitas linguagens das coisas. Desta vez, o deserto era seguro e o oásis se transformara em perigo. Senhor, será que foi só uma miragem? Foi um pressentimento, um aviso? O que será, não? Vamos ver, não? Na continuidade da leitura. Amanhã. Tá? Tchau, tchau. Até lá.